Imagina só a quantidade de processos biológicos que acontecem nos bastidores do sistema nervoso central para ditar nossa energia, o nosso estresse e o nosso descanso. Nesta análise, a gente vai rastrear o cérebro de um indivíduo comum, vamos chamar ele de Lucas, ao longo de um ciclo exato de 24 horas. O nosso grande objetivo aqui é revelar como essas engrenagens biológicas operam escondidas, desde o primeiro raio de sol da manhã até as profundezas dos sonhos noturnos. A jornada de hoje está dividida em 6 atos fundamentais: o despertar, o caos do dia, o ponto de equilíbrio, a sala de aula, o esgotamento e, finalmente, o desligamento. É uma progressão biológica que simplesmente não tem como evitar. Então vamos ao ato 1, o despertar. O relógio marca 6 da manhã e o palco biológico começa a ser montado para tirar o cérebro desse repouso absoluto. Tudo começa num lugar chamado núcleo supraquiasmático, ou só NSQ para facilitar. Esse é basicamente o relógio mestre do cérebro, que fica bem escondidinho no hipotálamo. Quando a primeiríssima luz da manhã bate na retina do Lucas, o sinal viaja direto pelos nervos ópticos até esse pequeno grupo de células. O NSQ capta a mensagem e entende na hora. Opa, é momento de sincronizar o ritmo circadiano com o mundo lá fora. É literalmente o disparo de largada do relógio biológico, bloqueando a melatonina e preparando todo o terreno para a vigília. E aí vem uma verdadeira explosão de energia subindo pelo tronco encefálico. A gente está falando do sistema ativador reticular ascendente, o famoso SARA. Se a gente pensar no cérebro como um teatro gigante, o SARA é aquele eletricista que acende todas as luzes principais e grita para o elenco que o show vai começar. Ele filtra os estímulos e, sem exagero, bombardeia o córtex cerebral com energia. Isso arranca a atividade cerebral daquelas ondas lentas do sono e força a dessincronização que a gente precisa para ficar totalmente acordado e alerta. O que nos leva ao ato 2, o caos do dia. O cérebro está 100% online e o Lucas sai de casa para enfrentar trânsito, prazos e todas aquelas pressões do ambiente. É agora que o estresse do dia a dia aciona os nossos mecanismos de defesa mais antigos. A exposição ao estresse ativa na hora o ramo simpático do sistema nervoso autônomo. A pressão arterial sobe, os batimentos cardíacos disparam, o sangue corre para os músculos e o fígado joga mais glicose na corrente sanguínea. É a clássica resposta de luta ou fuga. Para o cérebro, não faz a menor diferença se ameaça um predador na selva ou um e-mail urgente do chefe. A reação fisiológica para preparar o corpo para o combate é exatamente a mesma. Mas como é que o cérebro avisa o corpo inteiro que deu ruim? A resposta está na amígdala, que detecta a ameaça rapidinho, e no locus coeruleus, lá na ponte do tronco encefálico. Esse último é o grande centro de produção de noradrenalina. Quando ele dispara esse neurotransmissor aos montes, a vigilância e a prontidão física batem no teto. O cérebro todo entra num estado de alerta hiperfocado para lidar com o caos. Só que ninguém aguenta viver assim para sempre, né? Entramos no ato 3, o ponto de equilíbrio. Nenhum sistema nervoso dá conta de manter esse alerta ininterrupto sem sofrer sérios danos. A gente precisa de sistemas modulatórios fortes para retomar o controle. O contraste biológico aqui é sensacional. De um lado, a gente tem o caos noradrenérgico do sistema simpático. Do outro, o resgate da paz. A área tegmentar ventral, a ATV, entra em cena mandando dopamina, que é essencial para a motivação. Simultaneamente, os núcleos da RAF produzem um verdadeiro mar de serotonina. E detalhe, apesar de muita gente achar que a serotonina vem primariamente do intestino, é a serotonina cerebral, nascida na formação reticular, que banha o córtex durante momentos de conexão social ou pertencimento. É essa cascata química maravilhosa que acalma o sistema depois de um pico de tensão, trazendo tudo de volta para os trilhos. E com o sistema finalmente equilibrado, chegamos ao ato 4, a sala de aula. O foco da tarde agora é absorver informação e resolver problemas. Para aprender de verdade, o cérebro entra no modo focado de aquisição. A grande estrela aqui é o núcleo basal de Meynert. Junto com partes da formação reticular, ele dá um banho de acetilcolina no cérebro. A presença desse neurotransmissor é um requisito inegociável. Sério, sem ele não tem memória nem aprendizado. Sobre o efeito da acetilcolina, as sinapses lá no hipocampo ficam super receptivas, agarrando os eventos do dia para guardar de forma temporária. Só que nesse momento a gente só adquire fragmentos soltos de memória. Esses pedaços de informação coletados enquanto a gente está acordado ainda não são memórias permanentes. Longe disso. Para colar tudo isso e formar conexões sólidas para o futuro, o cérebro vai depender totalmente de um processo que só vai rolar mais tarde: o sono. A tarde cai, a noite vai chegando e entramos no ato 5, o esgotamento. A energia gasta durante o dia agora começa a cobrar o seu preço. E por que isso acontece?
porque as funções cerebrais geram resíduos metabólicos. O principal deles é a adenosina, liberada pelo prosencéfalo basal. De manhã, a adenosina está bem lá embaixo. Lá pelas 2 da tarde já acumulou um pouco, o que explica perfeitamente aquela preguiça pós-almoço. Mas quando bate umas 10 da noite, o acúmulo de adenosina chega no pico absoluto. Essa concentração absurda cria uma pressão de sono pesada, um peso químico inegável mesmo. E é exatamente essa pressão que vai puxar o gatilho para colocar o cérebro para dormir. E assim chegamos ao último estágio. Ato 6. O desligamento. O sono não é uma simples falta de vigília ou um apagar de luzes. É um estado incrivelmente ativo e orquestrado. Para entender a genialidade dessa orquestração, vamos comparar a vigília com o sono e voltar rapidinho para nossa metáfora do teatro. De dia, o Sara acendeu as luzes e o tálamo deixou as portas escancaradas para os estímulos. À noite, a dinâmica inverte completamente. O núcleo pré-óptico ventrolateral, o famoso VLPO lá no hipotálamo anterior, veste o uniforme de zelador noturno. Ele usa inibidores potentes, como o GABA e a própria adenosina, para apagar as luzes e diminuir drasticamente a atividade cortical. Ele praticamente fecha as cortinas do tálamo, bloqueando os estímulos sensoriais e isolando o cérebro do mundo exterior. Mas o que impede que o Lucas acorde do nada sem motivo nenhum? É um circuito brilhante chamado flip-flop. É um modelo de inibição recíproca que tem uma elegância tremenda. Funciona assim: quando o centro do sono, o VLPO, está ativo, ele inibe fisicamente os centros de vigília, tipo o locus coeruleus, e vice-versa. Essa gangorra biológica garante que sono e vigília sejam estados super estáveis, sem se misturar de forma bagunçada, garantindo um descanso realmente contínuo e profundo. E é nesse ambiente totalmente isolado que a mágica da consolidação da memória acontece de verdade. Primeiro, o cérebro entra no sono de ondas lentas, o NRM. Em seguida, pula para o sono REM. Nessa fase REM, o sistema límbico, incluindo a amígdala e o giro cingulado anterior, liga com força total, enquanto as áreas mais lógicas do córtex pré-frontal são desativadas. É essa arquitetura peculiar do sono paradoxal que pega todos aqueles fragmentos da sala de aula do meio do dia e transforma em uma retenção estrutural permanente. O que nos traz a peça final desse quebra-cabeça destas 24 horas? Qual seria o grande propósito evolutivo dos sonhos? Por que aquelas narrativas malucas, imersivas e bizarras acompanham a consolidação da memória no sono REM? Será que é só um efeito colateral da organização das memórias ou um simulador super avançado para a gente treinar reações a ameaças num ambiente seguro? A neurociência ainda está decifrando essas respostas, mas uma coisa é garantida. A biologia que dita como a gente acorda, enfrenta o caos diário e depois descansa é um maquinário de sobrevivência e aprendizado de uma sofisticação ímpar. O ciclo todo vai recomeçar amanhã. É invisível, mas é implacável. Fica aí a reflexão.